Olá, galera do canal Quintal Produtivo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é Adriano Feitosa, respondendo algumas perguntas, dos amigos que fazem o meu canal. Primeiro eu agradeço a todos que curtem, compartilham, que comentam. Agradeço pela confiança com o nosso canal Quintal Produtivo e comigo em tirarem as suas dúvidas, podem comentar, podem deixar suas perguntas, que assim que eu puder, tiver ao meu alcance, eu estarei respondendo elas. Bom, hoje eu selecionei aqui quatro perguntas, porque tem duas que é muito parecida, vou ler logo elas. Do Lincoln Lopes fala o seguinte: boa tarde, parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Qual a medida, o comprimento e a altura e etc. Que seria do tanque de criação de peixe. E o Pedro Paulo perguntou: quantos litros tem a sua caixa de alvenaria? Quanto lhe custou de material? As dimensões dela eu não sei muito bem, eu acho que é mais ou menos 1,80 m por 80 cm e em torno de 1,60 m de altura, comprimento mais ou menos 1,80 m, a largura de 80 cm e mais ou menos 1,60 m de altura. Eu acho que seja mais ou menos isso. Que eu lembro que eu calculei e dava 2.000 e poucos litros, mais de 2.000 litros. Aí, considerando que eu deixo uma quantidade abaixo do limite, porque ou você vai deixar a quantidade abaixo um pouco, ou seus peixes vão pular para fora, E aí o que você deve fazer? Você coloca menos água para evitar que eles pulem. Então eu coloco em torno de 2.000 litros de água nessa faixa aí. Então as medidas são mais ou menos essas, a capacidade da caixa, quantos litros? 2.000 litros, E quanto lhe custou de material? É o seguinte, eu gastei na faixa de uns R$600, porque quem fez foi eu, pedreiro foi eu, servente foi eu, e ferro eu já tinha aqui em casa, eu já tinha os ferros para me colocar, e já tinha uma certa quantidade de tijolos, aquela parte de baixo que é feita de tijolo comum eu também já tinha aqui. Então eu não sei mais ou menos assim a quantidade exata, eu gastei nessa faixa de R$600 porque foi só o que eu comprei, que é o restante das coisas eu já tinha. Areia eu já tinha também, não tive necessidade de comprar, então isso amenizou nos meus gastos, Aí vamos lá para as outras perguntas. O Rômulo Silva. Olá, amigo. Tem um poço cheio de tilápia pequena. Posso pegar elas para criar? Bom, Rômulo, pode. Você pode pegar. Agora tem um problema seguinte. As tilápias de criação em caixa d'água, você tem que comprar a tilápia que ela é feita a reversão sexual. Apenas o macho vai crescer. Certo? As fêmeas elas não vão crescer. A tilápia fêmea ela não vai crescer. E aí, se você pegar, você vai correr o risco de infestar a sua caixa, que elas vão parir, vão reproduzir lá dentro. E esses peixes também não vão crescer, vão sempre permanecer no mesmo tamanho, vão crescer pouco, não vão chegar a 1 quilo, Então o risco que você vai correr é isso, Você vai pegar uma certa quantidade de tilápia, vai pescar aí num poço, e aí essas tilápias não vão se desenvolver no seu tanque, Esse é o seu risco, mas pode, eles não morrem de forma alguma e vão sobreviver. Sua lucratividade vai ser muito pouco. Se você criar por esporte, apenas para ver elas se alimentando e para cuidar, como uma terapia, que isso é muito bom, pode sim, sem nenhum problema. Se for para obter lucros e esperar que elas cresçam e que você ganhe alguma coisa com isso, eu recomendo que não. A outra pergunta do Tiago Martins. Primeiro quero parabenizar pelos seus vídeos. Muito obrigado.
e gostaria de saber se posso colocar 120 tilápias em uma caixa de 500 litros. 120 tilápias em uma caixa de 500 litros. É uma quantidade grande. Para colocar para você criar, é uma quantidade grande. Se for por enquanto, até você arrumar uma caixa maior, você pode sim, não tem nenhum problema. Agora, se for para criar e até ela chegar ao ponto de abate, eu não recomendo. Uma caixa de 500 litros, no máximo que você vai colocar, cerca de 50 tilápias. Cerca de 50 tilápias. Considerando que tem uma perca de 10%, né, que eles vão morrer, você vai ficar aí com aproximadamente 45 tilápias na sua caixa. Isso é o que eu estou recomendando no momento, né? Se colocar mais do que isso, o que vai acontecer? Vai faltar oxigenação para esses peixes, vai ter que ter uma boa bomba de oxigenação. Os peixes não vão crescer, né? Não vão se desenvolver de forma correta, não vão se desenvolver um tamanho bom, né? E também porque esses peixes, eles liberam o macho, ele libera um certo hormônio na água em que inibe o crescimento do outro, né? Por isso também se a necessidade das TPAs, né? Que é a troca parcial de água. Para você colocar mais do que 50 tilápias, também você vai ter que, além da bomba ser boa, você vai ter que estar sempre fazendo TPA, o tempo inteiro fazendo a troca parcial de água, né? Bom, pessoal, então eram essas respostas que eu teria para dar hoje. Se você tem dúvidas, se você quer saber sobre as criações de animais, plantações, criação de galinha caipira, criação de peixe, pode deixar sua pergunta, que assim que eu puder eu estarei respondendo. Se eu não souber, também terei a humildade de falar que não sei, que não estudei sobre aquele tema, né? E é isso que a gente tem que fazer, viu? Então fiquem todos com Deus, se cuidem e fiquem em casa.